Jesus Cristo, o nosso Deus, justo Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. O Senhor permitiu que nós acordássemos. Amém. Eu estarei lendo Romanos 12 para que a gente venha até o café da manhã, né? O café maravilhoso, que é a palavra de Deus, que a nossa alma fica ansiosa, querendo ouvir a voz de Deus, né? E a palavra de Deus, esse livro aqui, quando a gente abre, é a boca de Deus falando conosco. Está dizendo assim, ó, Romanos 12, verso 1, o título, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da vossa fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela somente à medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faz com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Tá vendo? Tudo tem ordem, né? Decência. E a gente vê que Deus, ele orienta a gente para que a gente venha fazer as coisas na medida da nossa fé. Não adianta a gente querer fazer algo que a gente não consegue. Muitas das vezes nós somos forçados a fazer algo. E às vezes a gente não quer fazer aquilo, é verdade? Mas é necessário que a gente faça tudo que vier à nossa mão, mas a gente fazer com alegria. Isso se couber a nós fazermos, né? Se a gente realmente é chamado para isso, não é verdade? Se você tem dúvida, insegurança, não faça, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Tá vendo? Apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Mas hoje está difícil, né? A gente quer apresentar o nosso corpo para nós mesmos. O corpo é meu, faço o que eu quero. E aí a gente vê que Deus exige também de nós, né? Que a gente venha ter uma plenitude completa, né? Completa. A nossa vida entregue a Ele completa. Corpo, alma e espírito, né? 1 Tessalonicenses 5,13 diz isso, né?
nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis diante de Deus, né? E aqui a gente está vendo que quando a gente se entrega realmente ao Senhor, temos que se entregar totalmente. Parcialmente não dá. Não dá, porque como que eu posso, dentro de mim, ter o Espírito Santo e por fora não? Como as pessoas estão dizendo por aí. Como que Deus pode reinar dentro do coração se a mesma atitude não tem nada a ver com aquele que está reinando dentro do meu coração? Então ele não está reinando. Porque se ele estivesse reinando, as atitudes da gente seriam muito diferentes, né? E se realmente há uma transformação em nossa vida, é porque realmente ele está reinando dentro da gente. Se realmente as nossas atitudes mudaram, é porque ele está governando dentro da gente. Agora, como que uma pessoa que diz que recebe, ele é receptor do Espírito Santo, mas a atitude da pessoa é totalmente diferente. Então não tem nada de Espírito Santo dentro do coração, não. Tem outros espíritos aí, não tem nada a ver. Então, nosso corpo, está dizendo aqui, é para a gente apresentar ele como sacrifício vivo, né? Orar, sacrifício vivo, renunciar à contenda, né? Não deixar isso acontecer. É sacrifício, que muitas das vezes a gente fala, não, pode deixar comigo que eu vou resolver. Eu vou meter a boca, né? Não tem domínio próprio, não consegue se dominar, é iracundo, né? Então, esse corpo, ele não está sendo um sacrifício para Deus. Esse corpo, ele está sendo dominado pelos desejos que saem do coração. A palavra do Senhor, Jesus está falando, né? Jesus mesmo fala. Que homicídios, adultérios, etc., sai do coração. Sai do coração do homem, produz o pecado. Então quer dizer, quem está reinando lá dentro, né? Quem está morando lá dentro? Jesus é que não é, né? Não é verdade? Então aqui, Paulo escreveu aos Romanos, dizendo assim, eu rogo-vos, irmãos, rogo, vírgula, eu rogo, irmãos, vírgula, irmãos, eu rogo para vocês, eu rogo pela compaixão de Deus, vírgula, olha, né, uma afirmação, irmãos, que vos apresenteis os vossos corpos, irmãos, em sacrifício vivo, irmãos, né? Para Deus, apresenta o vosso corpo. Deus não quer meu corpo, Deus não tem nada a ver com meu corpo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tudo bem, é verdade. Pode fazer o que você quiser, né? O corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Quando diz santo, esse santo significa separado das coisas ruins, do mal, do mundo, separado para servir a Deus. E agradável a Deus. Um corpo que vem agradar a Deus. Não é porque Deus fez a gente nu que a gente vai andar nu, mal vestido, aparecer nas partes íntimas, chamando atenção de homens ou de mulheres, né? E tantas outras coisas, né?
causando escândalos, né? Tanta coisa. Isso, apresentando esse corpo vivo, santo e agradável a Deus, isso é um vosso culto racional, tá vendo? Nosso culto racional. Ah, mas se eu colocar uma roupa bem comportada, as pessoas vão falar que eu sou uma cafona, porque eu estou vivendo numa geração bem desenvolvida e na sociedade as pessoas não usam esse tipo de roupa. Eu tenho que agir dessa forma. Não, nós temos que saber, em primeiro lugar, que nós estamos mesmo numa geração bem desenvolvida, mas só que Deus nunca muda e Ele já avisou de antecedência que ia multiplicar a ciência, ia multiplicar o pecado e o amor de muitos ia esfriar, né? E a gente não pode ir no embalo de pessoas carnais, né? A gente não pode ir no embalo, né? Então, nosso corpo, a gente precisa cuidar dele, porque dentro dele habita o Espírito Santo. E cuidar dele não significa nós mostrarmos as nossas vergonhas, nossas partes íntimas, né? Se alcoolizar, se embebedar, se prostituir, fazer outras coisas, né? Colocar fumaça dentro dele e outras coisas também, muitas outras coisas, né? Bebida alcoólica, né? E muitas outras coisas. Se mutilar, né? Acabar com o cabelo, isso aí é se mutilar. E outros se mutila mesmo, tem pessoa que se mutila mesmo. E o corpo, não vamos sacrificar ele à toa, não. Vamos sacrificar ele para Deus. Vamos entregar o nosso corpo para o Senhor, né? Para que as coisas boas venham sobre a nossa vida. Não é verdade? Para que a gente venha atrair coisas boas para nós e para aqueles que nos cercam, né? Se fortalecer no Senhor, para que Ele nunca venha sair de dentro do nosso coração, para que Ele venha reinar mesmo dentro de nós de verdade, né? Como ontem eu disse, como é bonito ver irmãos que moram tão longe, vir para a casa de Deus, não perder nada, não perde ensaio, não perde reunião, não perde culto de oração, não perde nenhum culto. Isso é muito tremendo. É muito exemplo mesmo, lindo de ser seguido. Ama Jesus de corpo, alma e espírito. A gente vê o brilho no rosto da pessoa, né? E diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo. Tá vendo? Vírgula. Para nós não se conformar com esse mundo terrível. Esse mundo horroroso, né? Por quê? Ah, mas a gente mora aqui, depende desse mundo. Não está falando do mundo, do mundo físico, está falando do que está acontecendo com as pessoas, né? Para não se conformar com as atitudes de muitas almas, muitas pessoas. Pessoas mentirosas, pessoas gananciosas, essas coisas assim. Pessoas escandalosas, não concordar com o erro, né? Mas só que tem uma coisa, aqui mesmo nesse capítulo, antes de terminar, está dizendo que se eu tenho o dom de exortar, eu tenho que exercitar esse dom de exortar. Porque quando a pessoa estiver no erro, a gente tem que exortar. Deus deu o dom de exortar para alguém, né? Ajudar uns aos outros, exortar. E tem muitas pessoas que têm vários dons, cada um tem que exercitar seu dom. Agora a gente está vendo a pessoa indo para o abismo e a gente não vai exortar. Temos que exortar, né?
Não se conformar com esse mundo de jeito nenhum. Esse mundo espiritual, né? E não ir no embalo, não, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, tá vendo? A gente precisa se transformar. Viver de novo. Mudar, né? Para melhor, claro. Pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento precisa ser renovado. Nosso entendimento precisa ser sóbrio, né? Nossa mente. Olha só que lindo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu entendi, então eu vou me transformar. Eu entendi, eu vou me renovar, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Tá vendo? A gente vê aqui que tem um processo. Eu vou caminhando a Deus, eu vou andando após Deus, né? Eu preciso experimentar qual é a vontade boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou saber, né? Se eu vivo longe dele, se eu não me renovo, se eu não me transformo, não é verdade? Então, aqui a gente vê, tem um processinho aqui, ó, né? Apresentar o corpo perfeito, o corpo santificado para Deus, como um culto racional, não se conformar com o mundo. Isso tudo aqui significa santificação, né? Resumindo, santificação quer dizer apartar das coisas do mundo, para que eu venha experimentar qual é a vontade agradável de Deus para a minha vida, né? Para que eu venha experimentar qual é a agradável vontade de Deus para mim. Qual é a perfeita vontade de Deus para mim? Ele vai falar. Ele vai falar à medida que eu vou sumindo desse mundo, apartando dele, arrumando o caminho melhor, né? Achando o caminho melhor. Não é verdade? Está tudo na nossa mão o querer, o efetuar. Né? Ninguém vai obrigar eu a fazer aquilo que eu não aceito. Né? Me colocar uma corrente e falar, não, você tem que ficar no pecado, a qual a gente estava outrora, acorrentados pelas correntes do maligno. Mas hoje o Senhor nos libertou das mãos do inimigo. Hoje nós somos livres para servir a Cristo, a qual, diante dos olhos humanos, pecadores que não conhecem Jesus, acha que a gente é escravo de Jesus. Na verdade, somos escravos por decisão própria, né? Eu agora estou com Cristo, não vivo mais eu, né? Mas a gente tem a liberdade em Cristo Jesus, não de pecar mais, mas ser livre do pecado. Pelo contrário, antes a gente praticava coisa porque a gente não conseguia sair daquele mal. Hoje a gente já não pratica mais porque agora nós já somos livres, já temos força, graças a Deus, né? Hoje você tem força, porque você já está experimentando a agradável bondade de Deus, né? Porque agora você já está entendendo o que é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, racional e genuíno, né? Que na verdade nem é nosso mesmo, né? Esse corpo nem é nosso, porque se fosse nosso, a gente ia dar um jeito de não morrer, né? Glória a Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Não querer saber mais do que os outros, né? Falar, eu sei mais, depois fica passando vergonha, não é verdade? Viu? A gente precisa ser temperado, na medida, né? Tudo na medida. É porque isso, é porque eu faço, olha, imagina, né? Então, cada um dentre vós saiba moderadamente, com temperança, crescer na graça e no conhecimento com temperança, para que não venha se ensoberbecer, né? Então, nós aqui está dizendo no verso 5 que nós somos muitos, assim nós que somos muito, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? De modo que cada um tem seus dons. Cada um, o Deus repartiu um dom para cada um, né? Segundo a graça que nos é dada. Umas pessoas têm dom de profecia, né? Outro tem o de ministrar, né? Ministrar o culto, né? Seu ministério, ensinar, né? Mas mesmo assim, cada um tendo seus dons, é para ter dedicação nesse dom. É para fazer perfeito, com zelo, com carinho, né? Para que Deus venha realmente agradar disso. Na verdade, de tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com muita fé, na medida, bonito mesmo, dedicado, né? Para que o nome do Senhor seja honrado. Quem exorta, usa esse dom em exortar, né? Como eu disse. E o que reparte, faça com liberalidade. Cada um tem o seu dom de fazer as coisas, o seu serviço que Deus deu. Mas tudo tem que ter a medida da fé. Sabe essa pessoa que reparte bens, cesta básica? Nossa, eu nunca se ouviu falar tanto. Eu levei uma cesta básica para o fulano. Eu dei isso para o fulano. É para fazer isso na medida da fé. Não é para tocar trombeta. Não é para tocar trombeta. Porque isso aí é receber glória. E Deus não nos chamou para receber a glória que é devida a Deus, né? Então tudo tem ordem, decência. Vamos meditar nessa palavra, né? Para que a gente venha se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. Orar é um sacrifício vivo, né? Todo mundo gosta de falar com Deus, mas dobrar o joelho, falar com Deus é um sacrifício, né? É um sacrifício vivo. Cantar é um sacrifício vivo, né? E pregar é um sacrifício vivo, né? Tem pessoas que não aceitam as doutrinas da palavra de Deus. Então aí fica difícil. Mas nós aceitando as coisas que Deus ensina para nós vamos ser varão perfeito. Nós vamos ser, né? Quem tem profecia, não essas profecias que as pessoas falam assim, eu profetizo, então é você que está profetizando. Não é Deus que está usando a sua boca para profetizar. Hoje está desse jeito esse mundo aí. Ai, meu Deus. Eu profetizo para você, viu, irmão? Você está profetizando, mas Deus não mandou você profetizar, né? É muito diferente. Se é profecia, use esse dom na medida da fé, né? Para que a gente venha dar lugar ao Espírito Santo, para Ele tomar conta do nosso coração e no momento certo Ele venha usar nossa boca, né?
Quem tem dom de profecia, não fica por aí profetizando, não. É a hora que o Espírito Santo toma a pessoa. O Espírito Santo, ele usa a boca da pessoa para profetizar. Certo? É o Espírito Santo, não é a gente. Glória a Deus. Quem ensina, se dedique a ensinar. Faça isso, né? Tudo bonitinho para Deus, né? E que hoje você tenha um dia abençoado. Se dedique naquilo que Deus colocou na sua mão, né? Seja espiritualmente, seja materialmente. O que Deus te deu, mas faça com amor mesmo, né? Você é um motorista? Faça isso com amor, né? Se dedique. Eu sou um professor, dedique-se no ensino, seja abençoado, faça com zelo. Vamos fazer as coisas com zelo, com amor, né? Com dedicação. Tudo para agradar o nosso Deus. Não é, eu não faço isso para Deus, eu faço isso para o meu patrão. Não, tudo que a gente fizer na terra, estamos fazendo diante desse Deus. Até para varrer uma casa, vão varrer como se fosse para Jesus entrar. Vão varrer mesmo, bonitinho mesmo, tudo. Por mais simples que seja o que a gente for fazer. Mas a gente faça como se estivesse fazendo para Jesus, né? Não, essa roupa aqui é do fulano de tal, e joga lá na máquina. Ai, que raiva, viu? Eu nem tenho vontade de lavar isso. Não, você não está lavando por fulano de tal, você está lavando para Jesus. Lembra que quando Jesus vai dizer assim, ó, ai, você é muito bem-vindo, meu filho, aqui no céu, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, você me né? Assim por diante, você me deu uma blusa porque eu estava com frio e tal. Aí você vai dizer assim, mas Senhor, quando que eu fiz isso? Ah, eu não lembro de ter te ajudado, Jesus. Aí ele vai falar assim, não, é que quando um dos meus filhinhos estava lá precisando e você fez isso. E você estava fazendo, não é para ele, você estava fazendo para mim. Ah, então quer dizer que eu dei um copo de água fria para aquela pessoa lá e eu estava dando para o Senhor? Sim, é verdade, sim. Entra para dentro, venha para o reino, entra para a minha casa, Jesus vai dizer, né? Então, tudo que for fazer, a gente tem que fazer com fé, com amor mesmo. A gente vai fazer uma comida, vamos fazer ela com capricho, porque a gente está fazendo para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus recompensará nós. Tendo a graça dele, tá bom. A graça dele nos basta, né? Então, irmãos, Paulo está dizendo, eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, eu rogo, viu? Apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo para Deus, santo, agradável, tá? Isso aí é o vosso culto. Ah, eu não faço nada, não faz nada, mas você está apresentando o seu corpo em sacrifício vivo? Isso é um culto, filho, um culto a Deus. Que maravilha, né? Vamos ficar com essa meditação de hoje. Deus abençoe a vossa vida, a vossa casa, o vosso trabalho, a tua viagem, tudo que você for fazer. Deus abençoe grandemente. Tá? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro, o vencedor. Amém. Deus abençoe.